Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Graça e paz a todos que estão na live. Eu gostaria de ver a igreja hoje aplaudir ao Senhor Jesus. Vocês podem aplaudir Ele nessa noite? Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Amém? Quem aqui tem um chamado? Quem aqui recebeu um chamado de Jesus para a sua vida? O seu chamado tem disponibilidade? Tem disposição? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Qual é a nossa disposição para o reino de Deus? Nós somos chamados para servir a Jesus Cristo e alcançarmos a nossa salvação. Amém? Mas tem um ditado que a gente sempre diz: quem é salvo também quer o quê? Salvar. Quando nós recebemos o nosso chamado, e junto com o nosso chamado, que Jesus nos escolheu, nos trouxe para o reino dele, do mundo nós viemos com uma bagagem cheia de problemas, cheio de vícios, de situações difíceis. E nas mãos do Senhor Jesus, nós entregamos todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Ele nos tornou limpo e nos deu a salvação eterna através da graça no Espírito Santo. Amém? Só que a fé ela vai exigir de nós uma perseverança e uma disposição para servir ao Senhor Jesus. Porque uma fé acomodada, ela vai se esfriar. Amém? Uma fé acomodada, ela se esfria. Porque quando nós somos novos na fé, nós temos dentro de nós uma euforia, um desejo grande de ler a Bíblia, um desejo grande de estar sempre orando, sempre falando com Deus, sempre falando de Jesus para as pessoas. Mas com o passar do tempo, se nós não cuidarmos, esse primeiro amor ele vai o quê? Diminuindo e nós vamos nos acomodando. Isso acontece com muitos no reino de Deus. Muitos que eram dispostos, mas se tornaram frios. Deixaram o calor do Espírito Santo se esfriar dentro dela. E isso é um perigo para os dias de hoje na nossa fé, porque esse mundo, ele tem muita coisa para oferecer para o ser humano. Tem ou não tem? E se nós vacilarmos, nós caímos. Nós vamos cair. Por isso que nós temos que andar em espírito de oração, nós temos que estar sempre orando, sempre jejuando e sempre falando com Deus. Quem trouxe a sua Bíblia? Está com sua Bíblia na sua mão? Abre ela no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 12. Nós vamos falar de um chamado aqui que todo mundo já conhece. E da mesma forma que Deus chamou esse homem, Ele também chamou nós para libertar os cativos, para levar uma palavra de fé, para levar uma palavra de esperança à humanidade. Só que o chamado dele salvou milhões de pessoas, tirou milhões de pessoas do Egito. Aí eu fico me perguntando, o meu chamado tem tirado pessoas do sofrimento? Tem tirado pessoas do mundo de escravidão? Todos os dias me faço a pergunta: Deus, o Senhor me escolheu para te servir. E de nada adianta eu ter saído da onde eu saí, se a minha vida não render no reino de Deus. Ela vai ser uma árvore que não dá frutos. Eu sempre vou falar de árvore frutífera, porque nós somos chamados para gerar filhos da fé. Nós somos chamados para gerar discípulos para o Senhor Jesus. E isso custa de nós um sacrifício. Isso vai exigir de nós uma disponibilidade para servir ao Senhor Jesus. Porque antes, no mundo, nós tínhamos uma disposição de fazer muitas coisas ruins, erradas, que não agradavam a Deus. E nós não medíamos o quê? Esforço. Nunca medimos. Era disposição total, seja para ir para uma balada, seja para ir para um bar, para uma lanchonete, para
uma casa noturna, seja onde fosse, você era disposto. Você enchia carros, você arrastava multidões. Nas escolas você talvez era popular. E hoje no reino de Deus, está usando a sua habilidade de arrastar para Jesus? Você está sendo usado por Ele para levar boas novas às pessoas tristes, às pessoas desanimadas? Porque se o Espírito de Deus dentro de nós, ele gera a alegria de Cristo que está em nós, ela tem que contagiar as pessoas que estão aonde? Ao nosso derredor. As pessoas têm que olhar para nós e ver assim, essa pessoa é diferente. Dentro dela flui algo diferenciado. Ela tem que ter uma curiosidade de querer saber de onde vem a paz que nós sentimos em meio a tanta turbulência. Sabe aquela história do mundo tá desabando e você tá ali assim, tranquilo? É isso que as pessoas elas reparam em quem é de Deus. Às vezes nós passamos por momentos turbulentos e não demonstramos, porque nós sabemos que os problemas eles podem até demorar, mas vão o quê? Vão passar. E ainda que demore, louve a Deus por isso, porque esse problema vai fortalecer a sua fé. Essa dificuldade vai exigir mais de você oração, vai exigir mais de você sacrifício. Você vai acordar mais de madrugada, você vai programar jejuns mais fortes para você conseguir vencer as suas batalhas. E na nossa vida é assim hoje em dia. Se nós não nos esforçarmos, nós não vamos alcançar o reino de quem? Deus. Jesus mesmo disse, o reino de Deus, ele é tomado por força, por esforço, por força bruta. Você vai lutar para alcançar essa salvação. Diariamente, você vai lutar por ela. Você vai ter que resistir tudo o que esse mundo nos oferece para herdar o que é de mais precioso. Se te der 1 milhão hoje em troca dessa salvação, você recebe? 10 milhões? 1 bilhão? Você vai aceitar? Tem muita gente que fala que não negaria Jesus por nada. Tem muita gente. Mas na hora do vamos ver mesmo, tem gente que nega. Sabia? Tem gente que retrocede. Mas Moisés, ele não retrocedeu. Ele viu que ali era o chamado dele, lutar por aquele povo. Mesmo não sabendo falar direito, mesmo não tendo uma estrutura talvez muito forte, ele era hebreu, não era egípcio, mas ele aprendeu a lidar com as dificuldades. Deus usou muito ele. E não é à toa que ele é um grande exemplo de homem de Deus que ajudou muitas vidas. Saído de um cativeiro para entrar numa terra o quê? Prometida. Aquelas pessoas que morreram no meio do caminho, elas não entraram, mas os filhos delas o quê? Entraram. Mas foi porque alguém foi usado por Deus para entrar lá no Egito novamente e encarar de frente o quê? O opressor daquele povo. Porque antes nós éramos escravos do mundo. Hoje nós somos servos do Senhor Jesus. Hoje nós servimos a Ele. E a nossa disposição que faz a diferença na nossa vida. Quanto nós falamos de Jesus no nosso dia a dia, o quanto nós lemos a Bíblia, o quanto nós oramos, o quanto você conversa com alguém ali para, compartilhar conhecimento, um ensinar o outro, porque a nossa vida é assim, tem sempre alguém que sabe um pouco mais, é sempre querendo ensinar para que nós desenvolvemos a nossa fé todos os dias. Porque quanto mais nós aprendemos de Deus,
mais nós vamos ter conhecimento, mais nós vamos ter palavra, mais nós vamos ter sabedoria para rebater o que esse mundo tem para nos oferecer. Porque às vezes as pessoas chegam e nós, vocês são loucos, vocês largaram sonhos, largaram projetos, largaram tudo que vocês poderiam conquistar, que o mundo poderia te dar, para viver às vezes uma vida privada servindo Jesus. Porque muitos de nós aqui poderíamos estar ricos, milionários. Mas será que a nossa riqueza iria nos dar a alegria que Jesus nos dá, às vezes, na dificuldade? Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas também não é feliz. Não consegue ter alegria. Cheia de doenças, cheias de problemas, que o dinheiro dela não compra a cura, o dinheiro dela não traz alegria. E às vezes a gente com pouco consegue olhar para o céu e falar assim: ah, Senhor, graças eu te dou, porque eu te conheço. Amém? Então vamos ler o versículo 1, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão. Em outras palavras, outras Bíblias, essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Primeiro ponto que eu vejo aqui, Deus já de imediato chamando Moisés pelo seu nome. Isso é um ponto principal, que Deus conhece cada um de nós aqui pelo nosso nome. Ele sabe sobre cada um de nós. Ele conhece tudo que está onde? Dentro de nós. Ele conhece a nossa mente. Ele conhece o nosso pensamento, porque lá em Salmos diz que, lá, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Antes que eu fale, o Senhor já sabe a palavra. Então, antes de nós abrirmos a nossa boca para orar a Deus, para pedir qualquer coisa a Ele já sabe o que nós queremos. Ele já sabe o que nós precisamos. Mas, às vezes, a solução do que nós queremos e do que nós precisamos nem sempre é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é soberana. Ele é o dono do tempo. Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe que às vezes nós recebermos o que nós não estamos preparados. Nós vamos nos perder no meio do caminho. Amém? E às vezes, para que nós não nos perdamos, para que não venha se perder no meio do caminho, Ele permite as lutas para você fortalecer a sua o quê? A sua fé. E quando você estiver forte, capaz de receber aquilo que Deus tem para te dar, você vai receber e você vai conseguir fazer com que aquilo permaneça. Porque quantas pessoas receberam algo de Deus e hoje não estão mais no meio da igreja? Simplesmente receberam, e aquilo que Deus deu para ela, que era uma bênção, se tornou o quê? Uma maldição. Isso acontece diariamente na vida das pessoas. Mas o mais importante é que, se nós tivermos fé, nós vamos alcançar todos os nossos sonhos. Amém? E Moisés respondeu: eis-me aqui. Está preparado para dizer para Deus assim: eis-me aqui, Senhor? Porque quando nós falarmos para Ele assim: eis-me aqui, Senhor,
conta comigo para o que der e vier. E a gente não sabe o que vai vir. A maioria das vezes nós não sabemos. Vai ser uma luta. Porque quando ele disse, eis-me aqui, ele não imaginava a quantidade de guerras que talvez ele enfrentaria em nome de Israel. Para chegar no meio do caminho. Porque da metade para frente quem concluiu foi Josué. Mas ele batalhou, e muito, mas muito mesmo. E nós também batalhamos diariamente, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia. Há lutas que nós vencemos e há lutas que nós continuamos lutando para conseguir vencê-las. Amém, igreja? Mas a maior vitória nossa vai ser quando o Senhor nos resgatar novamente e nós nos encontrarmos com Ele. O resto a gente vai lutando até a volta dele. Não é fácil, mas vamos alcançar o reino de Deus. Amém? Moisés disse, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Se a gente parar e pensar assim, Moisés ele não tinha uma fé, ele era hebreu, criado no Egito, mas não tinha uma experiência com quem? Com Deus. E aí aparece Deus e chama ele pelo nome dele. E já lhe dá logo uma missão. Uma baita de uma missão, né, gente? Uma missão enorme. E aí você para e pensa assim, ele poderia dizer assim, o que eu tenho a ver com o problema desse povo? Com as lutas dele? Não vou não, senhor. Poderia falar isso, não poderia? Às vezes é o que muitos de nós fazemos. Não vou fazer, não vou. Não quero. Às vezes nós negamos o chamado de Deus. Porque é uma escolha de cada um. E há diferença entre aquele que está sempre disposto a servir e aqueles que às vezes negam. Há uma diferença. Você vai ter um diferencial. Tanto que na vida de Moisés houve um diferencial. Ele estava no nível elevado ali em Israel, que ele era o líder supremo do povo lá, servindo a Deus, e todos respeitavam eles. O nível que ele tinha causava admiração por uns e inveja por outros. É normal no reino de Deus isso aí. Começou com quem no reino dos céus? Com Lúcifer, não foi? Essa diferença começou lá no reino dos céus e veio para a terra. Porque Satanás, ele é o rei da discórdia. Ele é o rei de causar problema, de causar inveja nas pessoas. E quando você é um servo de Deus disposto, a maneira que você faz para Deus vai incomodar quem não faz. Porque a forma que Moisés era usado por Deus fazia com que os homens que não gostavam dele, que tinham inveja dele, fazia com que eles dissessem que Moisés não era usado por Deus. E Moisés falava o que vinha na cabeça dele. Moisés inventava que Deus falava com ele. Já parou para pensar numa coisa aí, pastor? O homem está ali trazendo a mensagem de Deus e o outro falando assim, Deus não fala com ele não. Aí o outro inventava que Deus falava com ele. Essa história das pessoas inventar que Deus falava é antiga, gente. É antiga. As pessoas, para chamar a atenção, elas inventavam profecias, elas inventavam palavras para tentar chamar a atenção uma da outra. Porque
via que Deus usava um e não usava ele, ele queria também se tornar um destaque. Isso é antigo, não é de hoje. Isso acontece diariamente. Amém? Mas a disposição de Moisés era grande. No 6 ele diz assim, disse mais, versículo 6, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Você vê que Deus deu uma referência, né? Ó Moisés, eu sou o Deus que abençoou Abraão, eu sou o Deus que foi com Isaac e também fui com Jacó, agora eu vou ser com... E Deus fala o mesmo para nós. Esse mesmo Deus. E disse assim, e Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. No 7, disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Mas por que Deus viu a aflição do povo? Por que Deus viu? Porque o povo primeiro clamou a Deus. Olha só, se a gente parar para pensar, a importância de clamar a Deus, porque eles estavam sofrendo, mas não clamavam a quem? A Deus. Eles estavam sendo escravos dentro do Egito, e Deus estava o quê? Vendo eles sendo escravos. Mas Deus não agia. Deus não agia, Deus estava observando. Deus estava vendo a aflição deles. Já tinham passado muitos anos que eles estavam ali no Egito se tornando escravos. Muitos anos mesmo. Imagina você ali, centenas e centenas de anos, escravizado, sabendo que tem um Deus o quê? Poderoso ao seu favor. Mas a aflição era tão grande que o povo não clamava a quem? A Deus. Quando eles clamaram a Deus, Deus o quê? Agora sim, eles lembraram de quem? Às vezes nós temos uma arma poderosa dentro de nós, na nossa vida, que é mas nós não queremos orar. Nós temos preguiça de orar. Nós temos preguiça de clamar a Deus. Porque a gente está acomodado com a história de que Deus já conhece os nossos o quê? Pensamentos. Deus já sabe a minha luta e Ele vai me abençoar. Não. Você primeiro vai ter que o quê? Clamar a Ele. Nós vamos ter que clamar a Ele. Porque você imagina, o povo 400 anos lá, escravizados, sendo escravos. Não lembravam que tinha um Deus enorme à espera deles. Quando eles clamaram, Deus, agora eu vou achar um libertador. Tanto que Deus falou, vi a aflição do meu povo. Deus está vendo a nossa aflição. Deus, Ele sabe tudo o que nós precisamos. Mas Satanás, ele cega às vezes as pessoas. Ele cega. Ele coloca tanto problema na nossa vida que ele faz nós esquecermos de Deus. Ele faz nós deixarmos de ler a Bíblia. Ele faz nós deixarmos de jejuar. Faz com que o ser humano não tenha mais, o que a Kel falou, domingo, um devocional com ele. Você sacrificar meia hora antes do seu dia, você vai trabalhar, igual ela falou, o único horário que ela tinha era acordar meia hora mais cedo, perder meia hora do sono dela para sacrificar, para ler a Bíblia, para ter ali o tempo dela com Deus, porque às vezes quando chega do trabalho não há tempo, é mais corrida ainda. Qualquer momento do dia que você para, senão esse momento meu agora é sagrado, é para Deus. Você tem esse momento na sua vida? Você tem tirado esse tempo? 10, 15, 20 minutos? Por isso que a igreja, ela padece. Porque não há comunhão com Deus. A igreja que não tem comunhão com Deus, que não tem relacionamento com Deus, que não tem oração, que não tem ali um avivamento, que não busca,
E a igreja que eu falo, pessoal, não é a igreja forma só, não. É a igreja aqui, ó, que está dentro de nós. Nós. Porque dentro da igreja é fácil ser cristão. Dentro da igreja. Mas lá fora você tem que ser mais cristão ainda. Você tem que ser mais de Deus ainda. Porque ser igreja dentro da igreja é fácil. E às vezes as pessoas ainda encontram dificuldades. Mas lá fora, quando você enfrentar o seu dia a dia, o mundo lá fora, aí você vai ter que ser um cristão de verdade. Porque ser cristão de palavra é fácil. Eu quero ver se você fosse jogado dentro de uma cova cheia de leões. Você ia ser cristão? Você ia ser cristão de verdade? Ao ponto de falar assim, ó. Estou aqui, Senhor. A tua disposição é essa? Como cristão? Porque a gente prega hoje, as pessoas não pensam que pode ocorrer uma situação dessa com ela. Não no Brasil, mas no Oriente Médio, onde as pessoas são decapitadas por pregar Jesus. Olha a oportunidade que nós temos nesse mundo, de aproveitar que nós temos disposição e tempo, temos muitas almas para ser fazendo projetos para falar do amor de Deus. Continuando aqui. E disse, vamos ler o 7 de novo. O Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Olha só. Ele dá até o local do meu povo que está no Egito. Deus está vendo. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Aveu, e do Jebuseu. Eles iam herdar a terra, mas eles iriam ter que passar por todas essas lutas. Eles iriam ter que lutar para chegar até a terra. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo, gente. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei. Está escrito o que aí, gente? Contigo. Deus disse: eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus fez com que ele tirasse o povo do Egito, tirasse lá o povo do Egito e levasse o povo ao pé da onde? Do monte. Novamente, ali onde Deus falou com ele.
Às vezes nós perguntamos assim, quem sou eu? Quem sou eu? Você é um escolhido de quem? De Deus. Você é um escolhido. Você não é uma pessoa normal mais. Você carrega uma marca. A marca de Deus dentro de você. Então Satanás hoje não te vê mais como um ser humano normal do mundo. Ele vai fazer de tudo para fazer com que você desista, para fazer com que você desanime da sua caminhada. A tua perseguição, a sua aflição, ela é maior, ela é diária. Todos os dias você sofre um ataque de Satanás. É ou não é? Todo dia. Todo dia ele investe para tirar você da sua fé. Você acha que Moisés também não teve momentos que ele falava assim, será que é eu mesmo? Ah, não, Deus, é muita coisa, é muito fardo. Mas Moisés olhou para Deus e falou assim, em uma ocasião, se for para eu ver esse povo morrer aqui no meio do deserto, mata-me, porque eu não fui lá no Egito para trazer eles para padecer aqui no meio desse deserto. Moisés clamou, colocou a vida dele em troca do povo, no meio do deserto. Você está disposto a sacrificar a sua vida por almas? Por pessoas? Porque a nossa salvação, ela vai exigir para nós um chamado e uma disposição. Qual é a nossa disposição hoje? Seu status para Deus hoje está sendo, estou ocupado, Deus? Ou estou disponível? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Tem que parar e refletir nisso todos os dias. Eu estou disponível para Deus? Ou eu ando ocupado demais que eu não tenho tempo mais para Ele? Pesa na nossa vida hoje. Porque você imagina quando Deus olhou para Maria e falou para ela assim, ó, você vai gerar o Messias. Olha a responsabilidade que Deus deu para essa mulher. Gerar o Messias. Carregar dentro dela, do ventre dela, o homem que iria dar a vida por nós. Jesus Cristo. Ela também poderia ter falado, não. Eu não tenho essa condição. Mas ela aceitou também o desafio. E gerou. Ela gerou. Nossa Salvador. E tudo isso também custaria a vida dela, porque ela lutou muito para manter o bebê vivo, ela sofreu muita perseguição, passou por muitas lutas também. Até Jesus criar uma idade, eles conseguiram fazer com que Jesus se tornasse um jovem, crescesse até vir o chamado dele. A Bíblia não descreve, mas imagina como que não foi a vida deles. Foi fácil também. Eu quero finalizar hoje para nós orarmos. Lá em Atos 9:15. Abre lá. Nós vamos falar de Paulo. Se tornou um homem de Deus muito abençoado, pregou para muita gente e continua pregando até hoje, mesmo depois de morto, que os evangelhos não se calaram, porque Deus nos dá a condição de falar, de continuar contando a história, de continuar levando essa mensagem de fé para as pessoas. Mas isso aqui me chama muita atenção quando eu estava lendo hoje. E todo mundo sabe que Paulo estava indo para Damasco, caiu do cavalo, teve um encontro com Jesus. Jesus perguntou para ele, Paulo, por que me persegues, tal? Jesus cega ele e manda ele procurar um homem chamado Ananias. E lá quando ele chega
até Ananias, diz assim, ó, e disse-lhe, no versículo 11, vamos começar do 11, diz assim, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta, em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha só, Paulo já estava orando, né? E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e ponha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, muito ouvi acerca desse homem. Era coisa boa que ele ouvia de Paulo? Era ou não era? Não era. Imagina ali ele, se aproximando ali daquele homem. Teria uma preocupação, não teria? Mas quem estava mandando ele lá? O próprio Deus. Às vezes nós somos enviados a lugares que vai nos dar medo, vai nos dar tensão. Mas se foi Deus que nos enviou, não há o que temer. Porque aonde Deus envia, não tem como dar errado. Não tem como, ele supre, ele cuida de nós. E disse assim, ó, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Você vê, Jesus pegou ele, o maior perseguidor dos homens de Deus naquela época, para servir a ele. E Deus disse assim, vai, porque este é para mim. Você crê que você é para Deus? Esse perseguidor aqui pode ser nós. Quantos de nós perseguíamos cristãos antigamente? Falávamos mal de evangélicos. Esse perseguidor éramos nós. E Jesus diz assim, ó, vai porque este é para mim. Um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vias, me enviou, para que tornes a ver, seja cheio do Espírito Santo. Amém? É isso que Deus quer fazer com nós. Nos encher do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Nessa noite, Deus ele quer falar para nós assim, eu chamei vocês para fazer a minha vontade, e a minha vontade é que vocês continuem pregando a minha palavra, para que nós continuemos falando do amor de Jesus para as pessoas. Porque eu sempre falei para Deus, eu saí de um mundo escuro, de um mundo muito difícil. Todos nós tivemos uma história muito ruim antes de se converter. Mas a nossa história, ela foi feita para ser testemunho de que Jesus ele pode transformar qualquer situação em testemunho para a glória dele. Às vezes você fala assim, mas eu não tive muito problema. Mas às vezes nós lidamos com pessoas com problemas tão minúsculos que a gente olha para elas assim, se você tivesse passado pelo que eu passei, talvez você já teria tirado a sua própria vida. Mas às vezes aquele pequeno problema que a gente vê
na vida das pessoas não é um pequeno problema, é um problema espiritual. É a atuação de um espírito maligno ali na vida dela, dizendo para ela assim: você não pode, você não vai conseguir. Aquela voz, ela tem o poder de convencer as pessoas a tirarem a própria vida de um problema minúsculo. Agora você imagina pessoas com problemas enormes. Não é mais fácil? Mas às vezes nós temos histórias aqui que impactam esse planeta. E nós nos calamos diante desse mundo. Nós estamos calados. Às vezes nós temos oportunidade de falar do amor de Cristo e nos calamos. A pessoa abre a vida dela para você e você tem vergonha, às vezes, de falar assim: olha, eu conheço um lugar que pode mudar a história da sua vida. Vamos na igreja comigo hoje à noite? Um simples convite. Foi assim comigo. Um convite. Moisés, ele entrou para a história da Bíblia. E a Bíblia fala que ele libertou milhões de pessoas no Egito. Paulo converteu, escreveu mais da metade do Novo Testamento. E qual é a história que você está deixando hoje? Eu sempre digo para as pessoas assim: se te pegar e escrever uma nova Bíblia, uma nova mensagem, quando citar o seu nome, o que Deus vai falar que você fez? Qual é a sua referência de Deus para outras pessoas? O que nós temos feito a mais para Deus nesses dias? Que pessoal, lavar a igreja, limpar o quintal, vir aqui, chegar mais cedo, olhar uma cadeira desarrumada: isso não é trabalho meu, isso aqui não é trabalho meu mesmo, é trabalho de todos. Chegar na igreja, você vê uma igreja com as cadeiras para arrumar, você não precisa esperar a pessoa direcionar, você sabe como arruma. Você viu um papel no chão: não é meu dia de limpeza, eu não vou limpar a igreja. Isso aí são trabalhos humanos, trabalhos físicos. Agora, se falar de vida espiritual, qual é a sua história? Porque às vezes você passa por um papel de bala no quinto do portão para cá, você não tem capacidade de pegar o papel de bala do chão. Você pisa em cima, mas não pega. Você não fala que a igreja é a casa de Deus? E qual é o temor e a santidade que nós temos por ela? O respeito que nós temos por ela? Tudo isso são atributos. Tudo isso. Chega num banheiro, o balde de papel higiênico está virado. Não vou virar não, porque não é meu dia de limpar o banheiro. Mas tem dia para isso? Tem escala? Espera Jesus te escalar para entrar no reino dos céus, você vê? Vai ver o que vai ser da sua vida. Queria que a igreja se colocasse de pé. E se a gente parar e pensar, hoje, nós estamos vivendo a volta de Cristo. Por que nós dizemos isso? Porque Mateus 24 deixa os sinais, as referências. Mateus 24. Eu recomendo você chegar na sua casa hoje e ler Mateus 24. Leia. E vê se nós não estamos perdendo tempo com tudo que está acontecendo. Lá em Isaías 6:8, diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você está disponível hoje? Qual é a sua disposição? Apaga a luz, por favor. Pode apagar. Qual é? Jesus está te chamando
você fazer o seu melhor para Ele nessa noite, na sua vida, você continuar esse chamado. Mas você está disponível? Olha o que Deus, o chamado de Deus para Moisés e para Paulo. Duas épocas totalmente diferentes, mas se tratava de vidas, se tratava de almas, se tratava de pessoas. Nós não podemos perder tempo, igreja. Feche seus olhos. Fale com Deus aí nesse momento. Fale com Ele. O Senhor Jesus quer que toda a terra seja cheia da presença dEle. Que toda a humanidade ouça a palavra dEle. Ele quer que o Evangelho dEle seja levado a toda criatura. E nessa noite nós vamos pedir essa força para Ele. Nós vamos pedir para Ele: Pai, eu quero ser usado por Ti. Mesmo sendo fraco, mesmo tendo medo, inseguro, mesmo não tendo condição. Porque Deus não escolhe pessoas capacitadas. O Senhor Jesus, Ele capacita os seus escolhidos. Se você é um escolhido dEle, nessa noite Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer. Espírito Santo, nessa noite, meu Deus, fala com o seu povo, fala com a sua igreja, Senhor. Que nós estejamos disponíveis, Senhor, para te servir todos os dias da nossa vida, meu Pai. Que nós possamos ser usados por Ti, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, passeia no meio dessa igreja. Fortalece a fé, meu Deus, daquele que está fraco. Coloca ânimo, coloca força, meu Pai. E que nós possamos ser usados pelo Senhor, meu Deus. Que nós possamos ser fortalecidos e renovados. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Fazer coisas grandiosas na nossa vida. Que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia cobrem o mar.